Esta é a propriedade do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Este é o homem. E o evangelho que está sendo pregado hoje não é o mesmo evangelho que Jesus pregou. Jesus não pregou um evangelho pobre, fraco, nojento, um evangelho de direito, de determinação, Não, ele não pregou esse evangelho. O evangelho que Jesus pregou foi aquele que transforma a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. A prostituta não volta para a prostituição, o drogado não volta para as drogas, o pecador abandona o pecado e começa a viver uma vida nova em Deus. Este é o evangelho. E aquele evangelho que eu lembro que ele falava muito: você recebeu de graça, então você tem que dar de graça. Não é um evangelho que por trás de cada pregação tem uma colheita milionária, não, para que os líderes venham adquirir propriedades, fazendas milionárias, gados, jatinhos. É um monte de coisa que eles estão fazendo hoje em nome do evangelho, porque há uma diferença da igreja do passado para a igreja dos dias atuais. A igreja do passado, as pessoas que nada tinham, elas eram socorridas por aqueles que tinham, porque os irmãos vendiam as propriedades e eles traziam e depositavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam a divisória de acordo com a necessidade de cada família. Então, na comunidade de Deus, de Israel, não havia falta alguma, porque todo mundo era suprido, porque tinha apóstolos, homens de Deus, não ambiciosos, não avarentos, não que pensavam em construir celeiros apenas para armazenarem bens para si. Não, eles não pensavam assim. Eles pensavam na vida digna, da irmandade dos irmãos. A comunidade tinha que viver bem. Hoje não. As pessoas estão entregando no altar, e a liderança, os homens, eles estão simplesmente guardando nas suas contas, multiplicando seus patrimônios e fazendo uma lambança. A igreja desse moço, enquanto ele tem milhares de cabeças de bois, tem milhares de alqueiros de terras, os pastores da igreja dele tem muitos sofrendo. Eu falo porque no meu ministério já veio pastores que serviam na igreja mundial, pastores sérios que passavam necessidades, que passavam para obedecer às direções do apóstolo, dos bispos. E são homens simples, porém sérios, então não suportaram com seus aluguéis atrasados, famílias passando necessidades. Então eles abandonam e começam, e vão migrando para outros ministérios. São pessoas boas. Por quê? Porque a liderança perdeu o foco, não está pregando mais o evangelho que Cristo pregou, não está pregando o evangelho que Pedro, João pregou. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Hoje os milagres estão sendo forjados, por quê? Porque eles não têm mais capacidade de dizer o que
Pedro falou: olha para mim, eu não tenho ouro, levanta e anda. Hoje eles podem dizer: temos ouro e prata, mas eles não têm condição de dizer: levanta e anda. Então estão forjando os milagres. Mas eu quero te dar um conselho: não abandone a fé, não deixe a apostasia te dominar por causa desses mau caráteres, desses falsos profetas, desses lobos devoradores. A Bíblia fala sobre eles. Então não abandone a fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ama você. Não se preocupe. Um dia esses homens terão as suas recompensas. Falando da noiva, igreja, seja universal, mundial, seja que for, quando reúne a noiva num propósito de adorar o Senhor, Jesus Cristo é entronizado. O que não podemos aceitar é o erro que a instituição, falando a parte jurídica, tem colocado na vida do povo.